paz do Senhor a todos, em especial a todas as mães, né? A minha mãe, um beijão, te amo muito. Então vamos lá, hoje nós estamos na lição 6, que vem com o título A Condição dos Gentios sem Deus. O nosso texto áureo se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 11, que diz: Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. A verdade prática da nossa lição diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 2, 11, 12 e Romanos 4, 12 ao 14. Vamos ler. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Então, aqui a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura ela é dividida em 3 tópicos, né, com seus definitivos ali objetivos. O objetivo do tópico 1 é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. O objetivo do tópico 2 é explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. O objetivo do tópico 3 é afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. O objetivo geral da nossa lição é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. Entrando aqui na nossa introdução, na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que antes da regeneração, eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação. Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Logo estudaremos cada um desses aspectos. Amém? Então, a princípio, né, a gente já vê aqui falando a respeito dos gentios, né? Os gentios eles não tinham parte com a promessa de Abraão e por isso não eram herdeiros das promessas. Então, nesse sentido, a epístola aos Efésios mostra a condição da posição gentílica, incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel e longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então, nessa lição, nós temos a oportunidade de constatar a real situação do ser humano sem Deus e o quanto ele carece da graça e da misericórdia divina. Mas aí os irmãos me perguntam, mas quem são os gentios? Para sabermos quem são os gentios, precisamos voltar ao dilúvio, onde a imaginação do homem era má continuamente. A terra se encheu de violência, e então Deus resolveu destruir os homens e só preservou Noé e a sua família. Quando Noé saiu da arca, ele recebeu uma ordem da parte de Deus. Está lá em Gênesis 9, que diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Aí no versículo 7, mas vós frutificai e multiplicai-vos e povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então a ordem que Noé recebeu do Senhor foi povoar a terra, ou seja, multiplicar. A mesma ordem que ele havia dado a Adão de multiplicar e encher a terra.
E Adão e Eva fizeram isso, e Noé e os seus filhos também cumpriram essa ordem dada por Deus. Quando abrimos a nossa Bíblia, lá em Gênesis 10, todo esse capítulo ele mostra os descendentes de Noé. Ali nós vemos a origem das nações. 120 anos depois do dilúvio, começaram a construir uma torre conhecida como Babel, Torre de Babel. Mas Deus os confundiu a língua que falavam e todos se dispersaram. Lembrando que Babel significa confusão. E os povos se espalharam, formando todas as nações, ou seja, as variadas gentes, pessoas da mesma origem. Todas as nações que existem, elas vieram dessa comunidade única pós-diluviana. Todos são chamados gentios, os descendentes de Noé. Os descendentes de Sem povoaram as regiões ali da Ásia. Foi dentre eles que Deus escolheu o seu povo, cuja história é o tema central da Bíblia Sagrada. Os descendentes de Cã se estabeleceram na África, no litoral mediterrâneo ali da Arábia e na Mesopotâmia. Os descendentes de Jafé formaram os povos indo-europeus ou arianos. Só uma nação não é gentílica, que é a nação de Israel. Assim que todas as nações se espalharam, tornou-se necessário criar uma nação na qual viesse o Salvador. Então chegamos a Gênesis 12, onde Deus chama ali Abraão, né? E diz, lá em Gênesis 12, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão, Isaque e Jacó, né? Os três patriarcas ali. Jacó teve o seu nome mudado para Israel. Os filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel. Então, assim, a terra ela é formada por três povos: os judeus, os gentios e a igreja. E a igreja é o tema da carta de Paulo aos Efésios. Inclusive, Paulo ele se intitula apóstolo dos gentios. Isso se encontra lá em Romanos. Romanos 11, 13. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Amém? E voltando lá na nossa leitura bíblica em classe, né, no versículo 11, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens. Então Paulo fala na carta que eles eram chamados gentios, porque eles não faziam parte da nação de Israel. Não eram um povo de Deus. O fato deles não serem circuncidados. Mas, irmão Marquinhos, o que é circuncisão? Na revista, no tópico 1, fala o conceito da circuncisão. Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio. Prepúcio é a pele que cobre o órgão genital masculino. Eles serem incircuncisos era uma prova na carne, no corpo deles, que não havia nenhum pacto ali entre eles e Deus. Não havia nenhum compromisso entre eles e Deus. Não havia nenhuma promessa para eles em Deus. E os judeus faziam questão de dizer isso a eles. Inclusive, esse assunto gerou muitas discussões, né? Quando a gente vai lá para o subtópico 4, a gente vê falando a respeito dessa discussão, né? O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios, né? E voltando um pouquinho aqui no 3, fala da circuncisão. O apóstolo reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão, mas como uma ressalva, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Então, entrando aqui nessa parte desse debate deles, a gente quando vai lá em Atos 15, né, versículo 1 e 2 está bem explicitado ali, né? Mas assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é a circuncisão nem a incircuncisão, mas sim o ser uma nova criatura. Amém?
Então, a circuncisão na nova aliança, né? A circuncisão, o assunto da circuncisão gerou discussões ali, como eu disse, né? Entre os gentios e os judeus. Em Antioquia ali a questão ganhou uma dimensão, né? Provocou ali intensos debates. Inclusive houve uma convocação ali, né? Do primeiro concílio da Igreja de Jerusalém, né? No versículo 12 da nossa leitura bíblica em classe, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui no tópico 2 já começa a falar a respeito desses estranhos ao concerto da promessa, né? Que vai falar de uma vida sem Cristo, né? Ao descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade dos gentios era incapaz de inseri-los na promessa messiânica de salvação. Também significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes às promessas acerca dele e de sua obra. Aí no subtópico 2 aqui, separados da comunidade de Israel, ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. Mas o que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que os gentios, eles precisavam saber que era por meio de Cristo, né? Eles também se tornariam ali descendentes de Abraão através de Cristo. Então, nós vemos a questão deles usufruírem dos privilégios dessa aliança a Abraão, né? Lá em Romanos 9,4, a constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, né? Pois a chamada divina feita somente a Abraão e a sua descendência, né? Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. Então, desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas ali a Abraão, a Isaac e a Jacó, né? Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que, por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. Uma referência está lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 9, né? Alienados aos pactos das promessas, uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos que Deus estabelecera com os patriarcas israelitas, né? Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, né? Então, aqui no 3 nós vemos sem esperança e sem Deus, né? A gente vê isso na parte final aqui do versículo 12 da nossa leitura bíblica em classe, né? Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo, desprovidos de esperança. A palavra esperança traz a ideia de confiança, e nas Escrituras o principal uso está ligado à confiança nas promessas divinas. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, né? Eles não acreditavam na vida eterna, a vida após a morte, né? Entrando aqui, então, no caso, então nós vemos aqui, irmãos, que quem não tem Jesus não tem esperança e não tem Deus no mundo, né? É uma vida desgraçada, porque é uma vida sem a graça de Deus. Mas a própria palavra de Deus, né, ela diz, mas a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, aqueles que são
né, que está em Cristo, né, aquele que está em Cristo, né, não, aquele que não está em Cristo não tem nenhum acesso às promessas de Deus. Existe sim uma promessa, né? A promessa ali de redenção que já se cumpriu, né? Na própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a pessoa precisa crer que Jesus é o Salvador. Então Deus, ele continua dando, né, o sol, a chuva, tanto ao justo quanto ao injusto, né? Mas aqueles que não se aproximam de Cristo, né, que não creem em Cristo, eles estão nessa triste situação. Os gentios, eles simbolizam os incrédulos, né? Essa é a nossa situação antes de crermos em Jesus e aceitarmos a proposta do Evangelho que nos foi dada pela graça de Deus. Amém, irmãos? Então, é uma situação terrível a condição dos gentios sem Deus, né? Então, que através desse ensino, né, através do entendimento da palavra de Deus, possamos alcançar esses gentios, porque embora eles, não sendo ali a descendência, né, israelita, embora eles não fossem ali circuncidados na carne, né, mas eles foram circuncidados no coração, né? E nós cristãos, nós antes de conhecermos a Cristo, nós éramos também gentios e desprovidos, né, das promessas e das bênçãos de Deus. Mas nós aceitamos ao Senhor como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E nós fomos enxertados, né? Nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros, né, com Cristo, e saímos dessa situação, né, que é uma situação muito triste. Então, precisamos de uma esperança infinita, que só pode, né, que só a fé em Deus pode dar. Só a fé em Deus pode nos dar essa firme esperança, né? A nossa esperança é, né, de morarmos no céu, né? A nossa esperança não está aqui nas coisas deste mundo, né? Como diz a palavra de Deus, para nós buscarmos as coisas que são de cima, não as coisas que são dessa terra. E entrando aqui na conclusão da nossa lição, no outro tempo éramos incircuncisos e estávamos excluídos da aliança com Deus. Separados de Cristo e de Israel, vivíamos alienados ao concerto da promessa, desesperançados e longe de Deus. Essa é a realidade dos ímpios, essa é a realidade daqueles que estão sem Cristo nesse mundo, né? Eles estão separados de Cristo, eles estão desesperançados, longe de Deus. Mas louvamos a Deus por essa esperança, a esperança de que todo aquele que vai a Cristo, né, ele não lança fora. Muito pelo contrário, o Senhor recebe todo aquele que crê nele, né, e faz a vontade dele. Um dia, porém, a magnitude do amor divino circuncidou os nossos corações, aproximou-nos de Cristo e de Israel. Então, essa circuncisão, né, não feita na carne, mas a circuncisão, a transformação, a regeneração feita no coração, nosso coração, no nosso interior. Incluiu-nos na esperança da promessa e revelou a nós o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o seu santo nome para sempre. Amém, irmãos? Então, essa é a nossa sexta lição, onde aprendemos aqui da condição dos gentios. A nossa próxima lição, nós entraremos mais a fundo na questão da igreja, né? Cristo é a nossa reconciliação com Deus,
Então, que Deus venha, assim, abençoar a todos, em nome de Jesus, que todos tenham um domingo abençoado, em nome de Jesus. Fiquem na paz.